Ixi, coisa feia. Queridos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Mais um domingo na presença dEle. Glória a Deus, porque vocês podem estar aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos orar ao Senhor, invocando a presença dEle neste lugar, pedindo que Ele fique com esse dia, que tudo que nós fizermos hoje seja para a glória, para o louvor do nome do nosso Senhor, que é santo. Feche os seus olhos, você que está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando o nosso culto online. Este é o momento de celebrar o Senhor, de invocar a presença dEle. Paizinho, na sua presença nós estamos agora, Pai, porque nós queremos celebrá-lo. Nós queremos te adorar, queremos te oferecer o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Seja louvado o teu nome, que é santo, Senhor. Muitos motivos nós temos para celebrá-lo, mas o maior motivo de todos, Pai, é o sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Um amor tão grande, um amor imensurável, Pai. Senhor, nós entregamos toda a glória, toda a honra, toda a força, todo o poder está em tuas mãos poderosas. Que este culto, Pai, ele seja o resultado de corações que te amam, que seja o resultado, Pai, de corações que dependem totalmente de ti. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus nós falamos contigo. Amém, Pai. Queridos, se coloquem de pé e nós vamos adorar o Senhor. A Ele a glória, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Senhor está vivo. Glória a Deus. Ele
Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações. Vamos todos juntos agora. O Senhor, mais forte. O Senhor, não há nada que possa mudar esta realidade. O nosso Deus, Ele reina, todo poderoso. O domínio está em suas mãos. Vamos aclamar agora ao Senhor. Aclame ao Senhor. Vamos adorar a igreja. Abra o seu coração na presença do Senhor e adore como Ele merece. O nosso louvor, o melhor de nós.
Eis-nos aqui na presença do Senhor. Vamos passar agora para um momento especial, que é um momento onde nós dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. Nós fazemos isso como gratidão, porque reconhecemos que o Senhor cuida de nós. Fazemos isso como adoração, porque o ato de ofertar também é adoração. E fazemos isso em obediência, porque fomos orientados a fazê-lo pela palavra do Senhor. Salmos 27, versículos 1, 4 e 5 nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O povo de Deus, naquela época em que esse texto foi escrito, eles sabiam exatamente o que era estar longe do templo. Nós não conhecíamos essa sensação, vocês concordam comigo? Nunca fomos impedidos de estar na casa do Senhor. Nunca. Hoje nós compreendemos como que é doloroso estar fora da casa de Deus. Não porque isso aqui seja algo sobrenatural, não é isso. É porque nós dedicamos este lugar a Ele. É porque este aqui é o lugar que nós adoramos ao Senhor. Queridos, estar fora da comunhão da igreja é algo terrível. Aquele povo chorava e lamentava por isso. E hoje somos nós quem o fazemos. Choramos, lamentamos e sofremos porque fomos impedidos de estar na casa de Deus. Mas agora, para a glória e honra do Senhor, estamos nós aqui novamente. E podemos dizer que é maravilhoso estar na casa do Senhor. Quando nós estivermos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, faça isso com gratidão, porque agora você pode retornar ao tempo que foi dedicado para o louvor do Senhor. Nunca poderíamos imaginar que passaremos por isso, nós passamos. Mas, queridos, agora podemos estar aqui. Então vamos aproveitar para exaltá-lo, para adorá-lo, para demonstrar nossa gratidão através também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Assim como vocês estão, nós vamos adorar o Senhor. E essa canção fala: tu és o meu abrigo, a minha torre forte, por isso não temo. Vamos celebrar o Senhor.
nós queremos nessa hora render-te graças. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Nós não temos como nos aproximar da tua presença, ó Pai, sem reconhecer isso, que a tua mão, a tua graça, a tua generosidade derramada do céu sobre nós, que nos tem mantido vivos, com esperança, em um mundo de desesperança, o Senhor tem nos conservado. Pai eterno, receba a gratidão do teu povo. Fazemos porque entendemos que essa bondade tem sido derramada sobre nós. Não fazemos na perspectiva de sermos abençoados. Não entregamos nosso dízimo, a nossa oferta, esperando que ela se multiplique e retorne para nós. Nós o fazemos porque o Senhor já tem multiplicado em nossa vida. Nós o fazemos porque não tem faltado pão em nossa mesa. Nós o fazemos porque o Senhor tem sido a nossa paz dentro de nossa casa. Pai eterno, muito obrigado. É com gratidão, com alegria que nos aproximamos da sua presença. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui, que bom que você separou também este momento para acompanhar esta celebração. Você que está nos acompanhando da sua casa através da celebração online, e é um grande prazer poder comunicar um pouquinho da palavra para você e para a sua família. Eu queria hoje compartilhar com você uma palavra com o tema: comece o seu dia com fé. Nada melhor do que começar esta semana com fé. Vivemos um tempo em que eu garanto para você, nada melhor do que você começar sempre o seu dia com fé, começar a semana com fé, colocar a sua esperança em Deus. Vivemos dias difíceis, vivemos dias desafiadores para a nossa sanidade emocional, mental e também, por que não dizer, espiritual. Na última celebração nós falamos aqui sobre cuidar da saúde espiritual, tá? Por quê? Porque existem pessoas abaladas também nessa situação. E hoje eu queria dizer para você que, embora haja uma crise neste mundo, embora haja uma crise na fé das pessoas, nunca houve falta de fé. As pessoas sempre recorrem a Deus. É em tempos de dificuldade que aquele que estava enfraquecido retoma a sua caminhada com Deus. É em tempos de adversidade que a nossa fé é desafiada. E hoje eu queria desafiá-lo também a colocar fé na sua caminhada, a colocar fé na sua vida, mas não qualquer fé. Lá na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 22, Jesus declara assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus, coloque a sua fé em Deus. Não é colocar fé na vida, não é colocar fé na ciência, não é colocar a fé em governos políticos, não é colocar a fé no dinheiro, é colocar fé em Deus. Querido, a fé precisa ser ativada neste tempo, e eu quero desafiá-lo hoje, a você que está aqui conosco participando desta celebração, a você na sua casa que nos acompanha pela transmissão online, a alimentar o seu coração com fé. Por quê? Porque eu nunca vi fé fazer mal a alguém. Eu nunca vi alguém falar assim: pastor, eu coloquei fé em Deus, eu renovei a minha fé, eu busquei mais a Deus, eu orei mais, eu busquei na palavra, e isso prejudicou a minha vida, isso atrapalhou a minha vida. Querido, eu nunca vi uma história como essa, pelo menos em meus anos de vida, que eu não vou revelar aqui no púlpito, eu nunca vi uma pessoa falar: eu busquei a Deus, eu me ajoelhei, eu orei, eu clamei aos céus, eu fui à presença dele, e isso
isso prejudicou a minha caminhada, isso atrapalhou a minha vida, isso prejudicou meu casamento, isso atrapalhou os meus negócios. As histórias que eu vejo na boca dos irmãos, as histórias que eu vejo nos testemunhos que são contados, são pessoas que viviam momentos difíceis e que recorreram à fé, recorreram a Deus, buscaram ao Senhor no dia da adversidade. E o que aconteceu? Mudança de paradigma, mudança na história, coisas boas aconteceram. Talvez a pessoa não tenha recuperado o dinheiro que ela perdeu, mas ela recuperou valores que ela não tinha antes, paz na sua casa, alegria no Espírito Santo, certeza da sua salvação, uma esperança viva e inabalável. Querido, eu nunca vi fé fazer mal a ninguém, eu nunca vi fé fazer mal a ninguém. A grande questão que talvez eu queria compartilhar com você um pouquinho hoje é que precisamos caminhar nessa fé, avançar nessa fé, não somente colocar a fé como elemento essencial da nossa doutrina, da nossa teologia. A nossa salvação, ela fundamenta-se pela fé, a fé nesse ato gracioso de Deus. Toda e qualquer pessoa que crê na graça de Deus, através de Cristo Jesus, ao entregar seu Filho na cruz do Calvário por nós, ela creu nisso, isso lhe é imputado como justiça e ela será salva. Mas a fé não é apenas algo que se articula em relação à salvação eterna. A fé não é apenas aquela fé na esperança do Deus que está lá no céu e que virá, mas a fé precisa ser encarnada em nosso dia a dia, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vivência, nos seus relacionamentos, na sua trajetória de vida. Coloca fé. Amanhã, quando você for para trabalhar, vai trabalhar com fé. Quando você sair daqui e for ao encontro da sua família, vai cheio de fé. Quando você olhar a sua pauta, a sua agenda para amanhã, cheio de dificuldades, cheio de desafios, coloca fé nisso. Coloca a fé na sua vida, não apenas como um elemento transcendental, mas como algo que faz parte da sua caminhada, do seu dia a dia, da sua vida. Quero convidar você hoje a caminhar com fé, a viver com essa fé, a buscar de verdade potencializá-la no seu dia a dia. Por quê? Porque quando você aplica fé na sua vida, no seu dia a dia, e aqui deixe de ser bem específico, não estou dizendo colocar fé. Qual fé? Qualquer uma, pastor. Não, fé em Deus. A sua fé em Deus, a sua fé direcionada a Deus. Não basta colocar qualquer fé. Eu creio aqui nessa planta, que é muito bonito, tá? Eu creio aqui nessa mesa, eu sou panteísta, eu creio. Não é isso. É fé em Deus, fé nesse Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que nós adoramos aqui nesse encontro, nessa celebração. Quando você coloca essa fé em Deus, você passa a viver muito melhor, a sua vida melhora muito mais. Deuteronômio capítulo 8, peço que você abra a sua Bíblia nesse texto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, declara assim a palavra do Senhor: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Todos os mandamentos, tudo que está na palavra, querido, o objetivo da palavra de Deus, o objetivo da orientação que Ele revela para você, sabe para que é? Não é para que você seja feliz no céu, é para que você seja feliz aqui na terra também. Esse propósito é para abençoar a sua caminhada daqui para lá, porque infelizmente existem muitas pessoas que entenderam que a proposta do Evangelho talvez é resguardá-lo para a eternidade. Muitas pessoas dizem isso. A religião, o propósito da religião é trazer a resposta para aquilo que é mais emblemático da vida, que é a morte, a vida após a morte. O que acontece depois? Então a pessoa tem que ter uma preparação. O que está dizendo a Escritura Sagrada é que essa fé,
O que está na palavra, o que está registrado nessa palavra, que é a base da nossa fé, é para que você viva bem, é para que você viva bem aqui nessa terra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde? No céu apenas? Então eu tenho que morrer para viver essa vida? Não, é aqui e culminando na eternidade. Começa aqui, começa agora, começa neste plano de existência e vai culminar na eternidade. Então veja que essa vida abundante, ela é experimentada aqui. Então o texto vai falar: olha, esse mandamento que eu estou pedindo para você obedecer, é para que você viva, é para que você experimente essa vida abundante, é para que você multiplique, é para que você entre e possua a terra, é para que você se aproprie daquilo que Deus tem preparado para você. Nós temos dito aqui, irmãos, que nós cremos em um Deus que tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para você. Este plano não diz respeito apenas à eternidade, mas a esse percurso até a eternidade. É o que você vai fazer amanhã, é o que você vai fazer nos próximos dias, será a sua decisão. Como você vai receber essa palavra hoje, vai voltar para a sua vida como alguém que recebeu a palavra e volta indiferente para tudo, ou alguém que se apropria da promessa e decide vivê-la no seu dia a dia, na sua caminhada, na sua existência, na sua família. Quando você aplica a fé à sua vida, você vive muito melhor, muito melhor. Ah, pastor, mas eu tenho feito isso e as coisas não estão acontecendo. Olha, me perdoe, e eu vou ser muito franco com você, me colocando no jogo. Normalmente, obrigado, querido. Normalmente, quando alguma coisa não está funcionando muito bem na minha vida, não sei com você, mas falando comigo, se alguma coisa não está acontecendo muito bem, normalmente o erro é meu. Normalmente, se parar racionalmente e eu investigar, eu vou falar assim: quer saber? Deus não tem culpa disso não, sou eu que estou falhando com Deus, Deus não tem falado comigo não. Normalmente somos nós que falamos. Você concorda comigo? Você reconhece que às vezes somos nós que erramos, que falhamos. Sabe por que nós falhamos? Porque a gente ouve a palavra, você recebe a palavra, você entende a palavra, a gente não obedece a palavra. Então como é que você pode reclamar com Deus? Senhor, não está acontecendo. E ele fala assim: olha, eu falei para você, eu falei que não ia acontecer, eu falei que você precisava se ajustar. Hoje as pessoas buscam um evangelho que se ajuste à sua vontade, que se ajuste à sua conveniência. Querido, isso não existe nessa palavra aqui. Você está vivendo outra coisa, porque este evangelho aqui não é de um Deus maleável, de um Deus que passa pano quente na cabeça dos seus filhos e que ele vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, para que tudo transcorra bem. Não, somos nós que precisamos fazer os ajustes, somos nós que precisamos nos arrepender, somos nós que precisamos olhar, observar o nosso caminho para ver se estamos caminhando em caminho mau, refazer trajetória, cortar vínculos com o pecado e poder se encaminhar naquilo que Ele nos recomendou, naquilo que está na sua palavra. Quando você vive uma vida pela fé e anda por essa fé, você também percebe, em segundo lugar, que não existe acaso. Não existe acaso. Ah, pastor, por que isso aconteceu logo na nossa geração? Você sabe por que tudo isso está acontecendo na nossa geração? Já parou para pensar nisso? Por que não aconteceu 40 anos atrás? Hein? Por que não aconteceu 20 anos no futuro? Sabe o que aconteceu na nossa geração? Você sabe? Porque Deus tem um propósito para a nossa geração. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para nós. E eu já disse aqui nas últimas pregações, insistentemente isso, que eu acredito piamente, com todo o meu coração, nós, os sobreviventes desta catástrofe que se abateu sobre o mundo, que não acabou, gente, não acabou não, hein? Você pode saber, não acabou ainda não. A Europa está entrando na segunda onda, fechando,
lockdown, países em lockdown. E eu lembro que quando a Europa estava em lockdown, no Brasil nós dizíamos assim: isso nunca vai chegar aqui. Lembra disso? Lá já está de novo. E nós aqui estamos como? Vai para a praça ver como é que está lá, hein? Todo mundo sem máscara, não é isso? Vai ter eleição agora. Na eleição o coronavírus falou que não vai contaminar ninguém também, né? Vai ter eleição, está tudo liberado. Ninguém está se preocupando mais. Segunda onda virá, tá? Segunda onda virá. E nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito para nós, gente. Se não fosse assim, você não estaria mais aqui entre nós. Que isso, pastor? É verdade. Quando começou essa crise toda, muitos falavam assim: não se preocupa, essa letalidade vai atingir somente pessoas idosas com comorbidades. Aí a gente começou a ver jovem morrer, adolescente morrer. Sabe qual é a proteção que você tem contra o Covid-19? Sabe qual? Só Deus. Só o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você, e por isso Ele vai te dando sobrevida aí. Eu não sei quantos anos a mais, não sei. O que eu sei uma coisa, que você deveria se agarrar com essa palavra e falar assim: Senhor, se o Senhor permitiu que eu ficasse nessa terra por mais um pouco de tempo, é porque o Senhor tem um plano para a minha vida, e eu não vou desperdiçar a minha vida. Eu não vou desperdiçar esse tempo. Eu vou obedecer, eu vou cumprir o teu propósito para a minha vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 fala assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos de deserto. Essa quarentena que eles passaram foi de 40 anos, né? A fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. A conclusão de Moisés foi que, olha, tudo que aconteceu, essa quarentena que nós vivemos no deserto, nos levou, foi com o propósito, com a finalidade com o propósito de humilhá-los e prová-los, para saber o que estava de verdade no seu coração. Domingo passado eu comuniquei a vocês aqui a percepção que eu tenho sobre esse tempo, e disse: peneira. Deus está passando peneira para ver quem quer e quem não quer. Deus está passando peneira nas intenções humanas, para descobrir aqueles que o amam de verdade, aqueles que se comprometeram com Ele de verdade. A peneira está sendo passada, irmãos. Para quê? A fim de saber e de te conhecer o que está no teu coração, se você realmente é filho, se você realmente é um discípulo, se você realmente ama o Senhor com todo o teu coração, com todas as suas forças, ou se você é mais um daqueles que quer apenas se beneficiar, que quer receber alguma coisa, que quer se proteger de um mal, ou se você está porque ama o Senhor. Ele quer saber o que está no teu coração. Quando você coloca fé na sua vida, você descobre isso, que não existe acaso, tudo tem um propósito. Deus permitiu que o povo dele ficasse 40 anos marchando naquele deserto. Nós estamos há alguns meses nessa quarentena, e já muitos apostataram da sua fé, muitos voltaram atrás da sua fé. Querido, tudo que acontece tem um propósito, e eu creio de todo o meu coração que o propósito por detrás de tudo aquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos é esse que está na palavra, a fim de conhecer o que está no teu coração, para saber de verdade a quem você ama e se de fato você é comprometido com o Senhor. Para você colocar a sua fé em Deus e seguir nessa caminhada de fé, você precisa também colocar Deus no lugar que Ele é devido. Caminhar com Deus não é articular uma fé de qualquer maneira, mas é você colocar Deus no lugar de importância da sua vida. O texto do versículo 11 e 14 de Deuteronômio fala assim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, para que não suceda que depois de teres comido, estares farto, depois de teres edificado as boas casas, estares morando nelas,
Depois de se multiplicarem as suas manadas e teus rebanhos, a tua prata e teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte e o teu coração te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Querido, o texto está nos dizendo o seguinte, que quando, por vezes, nós temos a nossa casa bem resolvida, o nosso patrimônio crescente, os nossos bens assegurados, a gente acaba colocando a nossa confiança nessas coisas. Você acaba colocando confiança naquilo que é extremamente transitório nessa terra, aquilo que você não pode confiar. A fé que deve guiar a sua vida, a fé que deve conduzir a sua trajetória, precisa ser aquela em que você coloca Deus no lugar que lhe é devido. Qual é o lugar devido de Deus na sua vida? É o primeiro lugar, é o trono do teu coração, é o lugar principal. Nós vimos isso e temos visto isso nesses dias. Pessoas que foram trancadas na sua casa, nas suas casas, alguns na sua simplicidade, outros no seu luxo, e dentro da sua casa, pessoas com tudo do bom e do melhor, adoecendo na mente, adoecendo no coração, porque aquilo que é mais essencial para a nossa vida, posso garantir para você, são coisas espirituais, são coisas intangíveis. Quer ver um exemplo? Talvez você possa dizer assim, pastor, mas se eu tivesse um casarão, hein? Já pensou? Pensa aí um minutinho aí, naquela casa dos seus sonhos, aquele carro na garagem lindo, espetacular. Você abre a despensa da sua geladeira, está repleta. Vai para o seu quarto, olha, tudo do bom e do melhor, primeira linha, muito dinheiro, tudo lá bonitão para você, só que você não tem. Isso você tem isso, mas você não vai ter o amor da sua esposa, você não vai ter o amor do seu esposo, você não tem o amor dos seus filhos, hein? Vai anotando aí. Você não tem amigos, você não tem gente que você possa telefonar e abrir o coração. Eu já vi muita gente que tem muito bem material, falar que abre mão de tudo para ter às vezes aquilo que você tem na sua simplicidade e não valoriza. Aquilo que é mais essencial para a nossa vida é algo intangível, não dá para pegar, não dá para mensurar. Assim como a fé em Deus, assim como a sua fé em Deus, é o que você não consegue segurar, não é palpável, não é mensurável, mas é essencial para a nossa caminhada, é essencial para a sua vida, é essencial para a sua existência. E para que você caminhe com fé, você precisa colocar Deus nesse lugar de destaque da sua vida. Deus não pode ser para você apenas uma programação de domingo. Deus precisa ser a sua razão da sua vida. É você sair daqui e começar o dia de amanhã buscando a Deus em primeiro lugar, na sua simplicidade, com a sua humildade, com as suas palavras, mas colocá-lo no lugar que lhe é devido. A Bíblia fala assim, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não tem que correr atrás, você não tem que ficar desesperado, descabelado. Não, sabe o que você faz? Você coloca Deus no lugar que lhe é devido, e as outras coisas se organizam, as outras coisas serão acrescentadas. Na hora certa chega até você, na hora certa chega à sua casa. Não se preocupa com isso. Quando você vive com fé, quando você decide caminhar com essa fé, você acredita a Deus todas as suas vitórias, você dá crédito a Deus por toda a vitória da sua vida. Versículo 15 e 16 de Deuteronômio fala: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem.
Nunca se esqueça de quem sustentou a sua vida durante a passagem pelo vale sombrio, pelo vale da sombra da morte. É o Senhor que tem sustentado a sua vida. Uma pessoa que vive com fé, ela tem um sentimento de gratidão a Deus, porque ela sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor. Você reconhece isso? A sua vida está na mão de Deus. Só por Deus que você está aqui hoje. É só pela graça de Deus que você está hoje ouvindo essa palavra. Então não se esqueça, uma pessoa que vive pela fé, ela coloca Deus no lugar que é devido e se coloca no devido lugar. Deus está no lugar certo e ela também se coloca no lugar devido. Ela sabe que é só pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Numa terra de serpentes, de escorpiões, de deserto, de calor intenso, de escassez, quem nos sustentou? Quem nos abençoou? Foi o Senhor. Não se esqueça disso. Não se esqueça de que foi Deus que tem guardado a sua vida. Uma vida com fé é uma vida que tem consciência do sustento da providência dele sobre nós. Essa visão de fé previne você da arrogância, porque tudo isso vai passar. Isso vai passar. E vai chegar um tempo em que nós nos lembraremos dessa época e falaremos assim: lembra naquela época da pandemia que todo mundo ia para a igreja com máscara? Ah, lembro. Aí você vai se lembrar, tá? Que não foi por sua força, não foi por sua competência, mas foi pela graça de Deus. E você vai dizer aos seus filhos, aos seus netos: olha, nós passamos por aquilo e milhares morreram, mas nós passamos porque o Senhor nos sustentou. Foi a mão de Deus que nos sustentou. Não foi o Coronavac que nos guardou, não foi a vacina que veio do governo ou que não virá do governo que vai nos sustentar. Foi a mão de Deus que nos guardou, porque a nossa fé está nele, a nossa fé está no Senhor. Versículos 17 e 18 diz assim: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Essa visão previne você da arrogância, de se colocar num lugar que não é devido, e também das consequências associadas a ela. Versículo 19 de Deuteronômio 8 fala: mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-vos hoje que vocês serão destruídos. O que destrói a nossa vida é justamente se afastar dessa visão de fé, dessa percepção de fé. Uma caminhada em que é humilde, que se coloca no devido lugar, que reconhece que tudo vem dele, que tudo provém dele. Nada que você tenha é legitimamente seu, que você possa dar a Deus. É Deus que te abençoou, é Deus que cuidou de você, é Deus que tem sustentado você. E eu garanto que sem Deus nós estaríamos perdidos. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. E você, tem essa consciência? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Deus tem vida eterna para você, uma vida que começa aqui e que vai culminar na eternidade, uma vida que se é vivida aqui nessa existência, percebendo o cuidado dele, a proteção e a sua provisão. Irmãos, se você se afasta de Deus, vai dar tudo errado. Se você se afasta dessa fonte de poder, você sofre consequências amargas. Hoje eu queria desafiar você a voltar, a se aproximar mais dessa fonte de poder, a buscar mais a Deus. O pastor já tem buscado, busque mais. Busque mais. Sabe por quê? Porque só por isso você está vivo. A sua vida
uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Talvez muita coisa precise melhorar na sua vida ainda. Talvez você tenha perdido muito. Talvez você tenha muitos motivos para andar cabisbaixo, triste. Mas olha, para pensar no que eu falei hoje. Para pensar naquilo que a palavra de Deus comunicou ao teu coração hoje. E avalie. Você tem muito problema, eu sei. Mas você tem vida. Você está vivo. A sua história ainda pode mudar. A sua história pode dar uma guinada radical. Daqui a um ano você pode olhar para trás e falar assim: Senhor, não dá para acreditar o que o Senhor fez na minha vida, na minha família. Como que o Senhor é bom. Mas para isso você tem que estar vivo. Você está vivo. Então Deus já preparou tudo para você. Tudo está preparado para você se levantar para viver, quem sabe, os melhores dias da sua vida, da sua família, dos seus empreendimentos, dos seus sonhos. A mão de Deus não encolheu, a mão de Deus não perdeu o seu potencial. Via de regra somos nós que nos afastamos. Via de regra somos nós que teimosamente saímos debaixo dessa mão poderosa. E o meu convite para você hoje é o convite para você sair daqui e viver pela fé, e andar com fé, e seguir a sua jornada com fé dia após dia, colocando a sua fé em Deus, ciente de que a sua vida é um presente dele, de que ele tem guardado você nesse tempo mau. Passamos pelo vale da sombra da morte, e o Senhor guardou você, a sua casa. Alegre, se alegra. Deus tem propósito na sua vida, e o propósito dele é abençoar você. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar e louve o Senhor com alegria. Olha aí no seu lugar, celebre ao Senhor com gratidão no seu coração. Sabe por quê? Porque eu não tenho ideia do que você passou. Eu não tenho ideia dos dilemas que você passou para chegar até aqui hoje. Mas uma coisa eu sei: foi o Senhor que trouxe você. Foi o Senhor que sustentou você. Foi o Senhor que segurou a sua mão quando você estava pensando em desistir. Foi o Senhor que te guardou quando você achou que não tinha mais jeito. Então, meu irmão, segura na mão do Senhor e continua com alegria, porque Ele só está começando grandes coisas ainda o Senhor tem a revelar para a sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Amém? Vamos louvar ao Senhor.
É debaixo dessa certeza que nós queremos viver, que nós somos filhos amados do Senhor, e que por mais que ao nosso redor tudo esteja estranho, difíceis, situações, ó Pai, que desafiam a nossa fé, nós sabemos que o Senhor irá nos sustentar, e o Senhor há de segurar a nossa mão e nos conduzir como o bom pastor que Tu és, até aquele dia final. Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Queremos, ó Pai, ter essa convicção de que o que nos aguarda são as coisas melhores que o Senhor tem preparado para nós. Pai eterno, nós Te glorificamos, porque o Senhor tem nos abençoado, somos abençoados. Ó Pai, obrigado pelo dom da vida, obrigado, ó Pai, pelo pão que não falta em nossa mesa. O Senhor é um Deus fiel. Ó Pai, tudo que temos vem das Tuas mãos, e hoje, ó Pai, nós queremos celebrar esse bem precioso chamado vida que o Senhor tem nos concedido, e queremos vivê-la com fé. Ó Pai, que possamos sair daqui hoje dispostos a aplicar essa fé a tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa casa, nos nossos empreendimentos, no nosso trabalho, em tudo que fizermos, que o Senhor esteja sempre à frente. Deus eterno, muito obrigado por essa palavra, ó Pai, que o Senhor guarde, ó Pai, essa palavra em nosso coração, que possamos fixá-la em nosso coração, na nossa alma, para que possamos, ó Pai, viver tudo aquilo que Tu tens para nós. Obrigado por cada um que prestigia essa celebração, também aqueles que nos acompanham pela celebração online. Que o Senhor os abençoe nas suas casas, onde estiverem, e sejam alcançados por essa graça. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Uma ótima semana para você, para toda a sua casa, e nos colocamos à sua disposição também. Se quiser falar conosco, marcar atendimento, já estamos atendendo na igreja, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente aí, uma semana abençoada para você. Terça-feira tem culto dos jovens e adolescentes, quinta-feira nosso culto de oração, e no domingo que vem, também às 11 e às 20 horas, teremos nossa celebração presencial. Que Deus abençoe a todos.